O Nicolas Cage vai ser mesmo o próximo Spider-Man. E como tínhamos a confirmação pela Prime Video ontem, sabíamos que o trailer ia chegar no dia 2. Ou seja, estou a gravar isto dia 12, portanto, temos o primeiro grande trailer para a próxima série do Spider-Man que vai sair na Prime Video, que é o Spider-Noir. Isto não tem qualquer tipo de ligação, por exemplo, a Marvel Studios ou sequer ao MCU, e bem sim, basicamente uma ligação não oficial, digamos assim, ao filme animado do Spider-Verse da Sony. Inclusive, o Nicolas Cage dá a voz ao Spider-Man Noir no primeiro filme através do Spider-Verse. O aparecimento desta série veio mesmo graças ao fracasso que foi o universo do Spider-Man criado pela Sony, ou seja, em que tínhamos os Cravens, Madame Web, que foi o pior de todos, Venoms, ou seja, era todo um universo que a Sony estava a criar, pegando no sucesso que tinha sido a parte da animação do Spider-Verse. Contudo, claramente os filmes fracassaram e a Sony basicamente está a tentar capitalizar nos direitos que tem dos personagens que envolvem o Spider-Man, ou seja, tanto o Spider-Man como os vilões, e vendeu esta série do Spider-Man Noir para a Prime Video. Sendo que isto, se correr bem, será uma das primeiras parcerias que vamos ter no futuro entre Sony, Marvel e Prime. E do que temos visto até aqui pela Prime, diria que a qualidade está-se a tornar uma das plataformas de streaming até com bastante qualidade. Ainda não ao nível que eu acho que a HBO é a melhor, mas ou seja, muito melhor, por exemplo, do que temos de oferta quase na Netflix. Mas com isto dito, olá a todos e bem-vindos ao Treta do Chrome, eu sou o Paulo, se és novo por aqui neste canal abordo tudo desde Marvel, DC, Star Wars e qualquer conteúdo geek que basicamente consiga colocar a mão. Ora, neste vídeo vamos ver, se conseguir por causa dos direitos do autor, o trailer para o Spider-Man Noir, sendo que vamos ter as duas versões, ou seja, dá para ver na Prime Video depois, tanto a versão a preto e branco como a cores. Possivelmente eu vou ver a cores. Mas portanto, vamos ver o trailer, analisar o mesmo e vou dizer também tudo o que sabemos até o momento que já foi revelado pela Sony deste projeto. Por isso, sem mais demoras, vamos lá assistir a isto. Mas é Cage. Tell me why. Esta cena era a mesma que tínhamos no leak. Ui, alucinações já. Se calhar vão fazer a mesma origem do Spider-Man. Ben Reilly. Isto aqui é diferente do disco. Eu não consigo não desgostar de Nicolas Cage. Esta é a cena dos 60 segundos, não? Ele faz muitas vezes isto. Ok, gostei do título. Yes! Dark Knight Rises. É uma das cómics. Painéis mais famosos, não é? Swinging. Ok, isto está fixe. 27 de maio? Versão a cores de preto e branco, era o que eu estava a dizer. Olha, que eu até me deixou bastante entusiasmado com este trailer. Portanto, não é possivelmente dos projetos que eu estou com mais antecipação para ver, mas tenho muita curiosidade do que eles vão apresentar com o Nicolas Cage aqui como Spider-Man. E já estava super curioso na parte que lançaram o teaser no final do ano passado, em que era apenas alguns segundos, ou seja, era mesmo só dar o cheirinho do que aí vinha. Mas este trailer deixou-me bastante entusiasmado do que é que eles podem fazer com esta série. Também com este trailer já temos finalmente a revelação do dia em que vai estrear na Prime Video. Só sabíamos que saía durante a primavera, ou seja, não tínhamos o dia certo, e agora sabemos que chega 27 de maio, que é uma data bastante interessante porque sabemos que esta série vai ter 8 episódios, ou seja, e não sabemos até ao momento se vão lançar, por exemplo, 2 ou 3 logo na primeira semana, como fazem, por exemplo, com o The Boys, ou se vão lançar apenas um episódio semanalmente. Se esse for o caso, é interessante eles lançarem um episódio por semana porque o último episódio vai sair na semana em que estreia depois o Spider-Man A Brand New Day do Tom Holland no cinema. Portanto, não sei até que ponto é que será uma jogada da Prime Video para tentar capitalizar a parte do burburinho à volta do Spider-Man principal, não é? Que é do universo do MCU, para tentar também trazer olhos para a Prime Video de uma variante do Spider-Man. Olha, do que sabemos da série, e já vamos à análise, foi-nos revelado que durante a série esta versão de Spider-Man não vai ser chamada de Spider-Man, mas sim apenas só Spider. Ou seja, o que poderá ser uma parte para tentar distinguir as duas versões de Spider-Man para o público, digamos, mais geral. O pessoal mais nerd sabe claramente a distinção entre as duas variantes, há sempre esta parte da preocupação dos gravatas que é para tentar distinguir para o público dito geral. Vai incluir também alguns dos vilões mais populares de Spider-Man, como o Sandman, e outros bastante conhecidos, ou seja, até vemos aqui alguns deles já durante este trailer, que já vamos falar deles. De igual modo, também já nos foi confirmado que o ator Jack Seston vai dar vida ao Sandman, uma versão alternativa nesta série do Spider-Noir, e do que nos revela a sinopse para a série é que a história vai dar à volta do Spider-Man tentar descobrir um mistério que tenta investigar várias tentativas de assassinato ao personagem do Silverman, que é um daqueles personagens provavelmente bastante desconhecidos do Spider-Man, que até vemos aqui um relance dele também no trailer. A história é ambientada nos anos 30, durante a grande depressão económica que aconteceu nos Estados Unidos, o que é basicamente uma era completamente diferente do que temos visto no Spider-Man em live action até ao momento, o que em si só destaca-se logo pela diferença gigante entre os dois. Mas começando aqui a análise mais a sério, logo de início vemos o Nicolas Cage a caminhar por um corredor, o que parece nos apresentar umas armas que parecem ser mais ou menos o estilo que era da Primeira Guerra Mundial. Vemos aqui algumas armas na parede, o que não sei se será, por exemplo, o início do piloto para esta explicação, basicamente da depressão económica dos anos 30, ou seja, causada pela Primeira Guerra Mundial. Não sei até que ponto é que eles poderão pegar nessa parte de história para usar como base para a série. De seguida temos o Spider-Noir em ação, e esta cena com o carro antigo já era
era uma das coisas que nós sabíamos que ia acontecer durante a série, porque houve uns leaks durante as filmagens da série em que revelou o Spider-Man em cima do carro. Portanto, esta cena já sabíamos que ia acontecer. Um dos pontos curiosos aqui é que vemos as primeiras imagens do Spider-Noir a lançar teias, e ou seja, não sei até que ponto é que eles vão pegar na parte de igual às cómics em que ele tem teias orgânicas, em vez de ser através de tecnologia como tem, por exemplo, o Spider-Man do Tom Holland e também do Andrew Garfield. O que este trailer nos mostra também é mais ou menos que parece que vão pegar na parte da origem do Spider-Noir das cómics, em que é diferente do Spider-Man dito principal. Como sabemos, a origem do Spider-Man, ele ganha os poderes depois de ser mordido por uma aranha. A aranha é essa que estava a ser alterada cientificamente em laboratório, ou seja, tudo à base da ciência. Contudo, no Spider-Noir, a origem dos poderes do Spider-Man são muito mais na parte da mitologia e do misticismo. Porque na banda desenhada, o Peter Parker, que aqui é alterado de nome, já vamos abordar também isso, um símbolo-aranha basicamente rebenta e sai um exército de aranhas em que uma acaba por morder o Spider-Noir. E ao contrário de ser a parte da científica do Spider-Man, ele basicamente vê um Spider-God que lhe diz que as suas ferradas trazem morte e lhe concedem poderes. Algo que podemos ver aqui referenciado no trailer, devido àquela parte em que ele está na máquina e vemos todas as alucinações e temos aquela aranha naquele frasco de vidro. Ou seja, não sei se será, por exemplo, essa origem do Spider-God que eles podem pegar para a série do Spider-Noir. Porque um dos aspectos que me deixa mais dúvida é mesmo os title cards do trailer, em que fazem o trocadilho muito interessante com a catchphrase basicamente do Spider-Man neste momento, que é "With great power comes great responsibility". E aqui basicamente o que os trailers mostram é que sem poder não vem responsabilidade, e por isso é que sabemos que o Spider-Noir, não tendo os poderes que o Spider-Man original tem, acaba por usar armas e tudo mais, que é uma das imagens de marca dele. Mais tarde, quando vemos o Ben Reilly a falar com esta rapariga que vemos no trailer, acredito que seja a Cat Hardy, que é a versão basicamente a Black Cat do Spider-Man, mas neste universo dos anos 30. Que mais tarde também a vemos no trailer, e ela é basicamente uma cantora também num bar noturno, pelo que parece. Ou seja, eu acredito que seja noturno porque geralmente é quando há mais gente, né? Um dos pontos que vemos a seguir no trailer que me levou a pensar na parte da Primeira Guerra Mundial é porque quando vimos o Nicolas Cage sentado na máquina e está a ter aquela parte das alucinações e tudo mais, o que será possivelmente o início dos seus poderes, não é? Virá de cima, vimos também a dita aranha no frasco de vidro. Mas ponto interessante, quero destacar aqui a própria roupa que o Nicolas Cage tem vestida, porque parece muito a parte do fardamento que tinha o típico soldado da Primeira Guerra Mundial, porque vemos as divisas no braço e tudo, ou seja, poderá muito bem ser a parte da base da história para a Grande Depressão dos anos 30 que vamos ver decorrer depois durante a série. Em que não descartaria de todo, por exemplo, esta parte que vemos aqui desta cena com a aranha e tudo mais, de ser fruto de experiências durante a Primeira Guerra Mundial e o Nicolas Cage acabar por ser mordido durante a sua passagem pelo exército. Um dos grandes pontos de destaque da estrela é a revelação do nome desta versão do Spider-Noir, que ao contrário do que é nas cómics, em que ele também é uma versão do Peter Parker, ou melhor, Peter B. Parker, ou seja, Peter Ben Parker, eles aqui para esta série alteraram o nome, pelos vistos, completamente de Peter Parker e vai se chamar Ben Reilly. Ben Reilly, que também é uma versão alternativa do Spider-Man nas cómics, em que é um clone do Spider-Man, ou seja, do universo principal, que foi criado pelo vilão Chacal, ou seja, de maneira a conseguir destruir o Spider-Man. Contudo, mais tarde, depois na história das bandas desenhadas, ele acaba por virar basicamente um anti-herói, ao contrário do que o seu criador quis, sendo que é um Spider-Man muito mais agressivo do que o próprio Peter Parker. Portanto, uma versão bastante interessante até e alternativa do Spider-Man. Mas ao que parece, para a série, eles adotaram um nome para possivelmente distinguir, como falei no início do vídeo, para o público, digamos, mais geral, distinguir as versões de Spider-Man. Eu acredito sempre que o pessoal consegue distinguir, mas ao mesmo tempo depois fico sempre naquela dúvida se eles conseguem separar que isto é universos diferentes e tudo mais. Há sempre essa parte da preocupação, basicamente, de um nerd como eu, em que realmente isto não está a ser perdido em termos de história. Porque quando são muitas variantes, pode haver essa confusão em que já ninguém sabe em que universo é que está o quê. Ou seja, por isso percebo a troca do nome, mas ao mesmo tempo, tendo em conta a vibe da série e basicamente a parte da timeline que acontece na nossa história, tecnicamente, não é? Acho que era bastante impossível de confundir esta versão de Nicolas Cage com outro Spider-Man qualquer que a Sony queira lançar cá para fora. Contudo, percebo o porquê de eles terem alterado o nome. Mais tarde, vemos aqui este ator interpretado por Lamorne Morris, em que, segundo as notícias de casting que temos, está a interpretar o personagem Robbie Robertson, que é basicamente um jornalista que procura basicamente este tipo de histórias de risco, em que nas bandas desenhadas muitas vezes é o melhor amigo do Spider-Man no ar e por vezes acaba por prejudicar basicamente porque as histórias em que ele se envolve são muito maiores e interessantes que complicam a vida, digamos, ao Spider-Man. Depois de vermos a cena da picada no pescoço pela aranha, em que certamente vamos ter uma daquelas cenas do Nicolas Cage a fazer uma atuação monstruosa, né? Vemos apenas aqui quase um segundo do ator que vai interpretar o Sandman. Ou seja, aí já temos um relance ao próprio vilão em si, porque conseguimos ver no seu rosto basicamente areia, o que é a nossa primeira grande imagem desta versão do Sandman nesta série. Não sei bem como é que eles vão adaptar a história do Sandman para este universo, mas
acredito que possivelmente será por causa de experiências causadas durante a Primeira Guerra Mundial. Pelo menos essa é a minha primeira teoria, para as origens basicamente de qualquer personagem com poderes que vejamos neste universo. Depois vemos aqui que parece ser um enfermeiro mascarado, mas que pelos olhos parece-me ser o ator Brendan Gleeson, que é o ator que vai desempenhar o papel do Silvermane. Portanto, esta poderá ser uma das suas primeiras experiências em que está a realizar nos pacientes, ou possivelmente até no próprio Spider-Man. Uma das coisas que me questiono é se, por exemplo, a origem do Sandman neste universo será, por exemplo, causada pelo Silvermane, ou seja, poderá ser um dos cientistas que esteja a trabalhar durante a Primeira Guerra Mundial e seja ele o causador da origem depois dos poderes que vamos ver mais tarde nos outros personagens, tanto da aranha, que dá os poderes ao Spider-Man, ou alucinações, neste caso, e até mesmo alterar o DNA do corpo de Sandman, tornando-o areia, né? Portanto, será interessante para a gente ver se ele será o grande vilão da série. Porque vemos aqui um cadáver basicamente marcado, digamos assim, com uma medalha, o que não consigo perceber mais ou menos o que é que diz a primeira palavra, mas a segunda diz James, portanto não sei que personagem é que será este, mas poderá ser muito bem uma das primeiras vítimas do Silverman nesta série. Porque também na sequência destes segundos rápidos que vemos vários frames a passarem, que não dá para perceber nada, sem ser mesmo ver o trailer frame a frame, como estou a fazer, acredito que vemos aqui o dito Spider-God que dá os poderes ao Spider-Noir. Caso não seja isso, é mesmo uma aberração criada pelo Silverman, mas acredito mais que seja o dito Spider-God, pelo menos da parte das alucinações que depois vamos ver o Nicolas Cage a ter, que é o que ele faz melhor a ter alucinações. E digo isto porque parece, pelo menos uma parte da cara, parece uma aranha e vemos as patas por baixo e tudo mais, portanto poderá muito bem ser este Spider-God. A seguir vemos as primeiras lutas do Spider-Noir, não é? O que a seguir acaba em copo, como ele diz mais à frente no trailer, poderá estar a ter uma crise de existência, portanto aqui vemos claramente o início da mesma. An existential crisis, if I'm honest. Uma cena fixe que eu acho aqui nesta parte final da luta que nos mostram neste trailer é que esta cena que o Spider-Noir faz aqui do Nicolas Cage, acho que ainda não está totalmente no seu fato que vai ter de Spider-Noir, porque vemos a parte ainda do fato e da gravata e tudo mais que ele usa como o investigador que é o Ben Reilly, não é? Contudo, ele faz aqui aquela cena que me fez lembrar de outro filme do Nicolas Cage, que é o 60 Segundos, que é um dos meus filmes também favoritos dele, diga-se. Faz mais ou menos o mesmo gesto, ok, let's drive. E aqui será mais ou menos a mesma coisa a dizer, ok, vamos para a porrada, não é? Portanto, poderei estar a imaginar coisas, mas remonta-me sempre à parte do filme de 60 Segundos. Okay, let's run. A seguir vemos Spider-Noir basicamente a cair de um prédio, mas acredito que esta parte que vemos da sequência toda do trailer será da parte das alucinações que ele vai ter no início. Depois no trailer vemos também uma personagem que está completamente em fogo, o que me leva a questionar se será um dos personagens bastante desconhecidos dos cómics, o Diário Sinistro. É um dos vilões mais baixos, digamos assim, que nos seus poderes basicamente ele tem a capacidade de criar e controlar fogos. Mais um dos vilões que vamos ter de certeza só uma sequência aqui dele nesta série, não acredito que se calhar tenha um grande destaque. Possivelmente até será uma das investigações do Ben Reilly. Depois temos a típica imagem do Spider-Man a arrumar o seu fato numa mala, o que já se tornou quase marca registada e um gesto simbólico do Spider-Man fazer isto. A seguir temos uma das imagens que basicamente é das mais bonitas do trailer, que tira inspiração claramente na parte do Dark Knight ou até dos Watchmen, em que vemos o Spider-Noir em cima de um telhado e um relâmpago a cair por trás dele, em que alguém que fez isso muito bem, por exemplo, foi o Zack Snyder, tanto no filme dos Watchmen como no Batman vs Superman, em que vemos que ele recriou basicamente aqueles painéis das bandas desenhadas no grande ecrã. Aqui, o Spider-Noir ganha assim a sua versão de um frame icónico. No final do trailer temos a imagem icónica do Spider-Noir a balançar entre os prédios de Nova York, em que eu devo dizer que está muito fixe. Estou curioso para ver realmente se eles vão utilizar muito desta parte do Spider-Man andar a balançar para as ruas de Nova York, ou será apenas algo que vão guardar, por exemplo, para o final da série, em que ele assume, basicamente temos toda a explicação da história desta origem do Spider-Noir e depois, possivelmente nos últimos episódios, temos a grande revelação dele ser o Spider-Man deste universo, possivelmente preparando caminho se eles quiserem fazer mais para uma segunda temporada. Um dos pontos curiosos que no final do trailer, quando aparece o título do mesmo, uma das primeiras coisas que me saltou à vista foi a parte do vidro partido, o que inicialmente poderia ser uma dica para o What If, um universo completamente diferente em que poderia estar a ser observado pelo Watcher, que constou rumores que ele vai aparecer, por exemplo, em Secret Wars. Não acredito que, por exemplo, o Nicolas Cage vai aparecer no Secret Wars, atenção, pelo menos como Spider-Noir, talvez apareça como o Ghost Rider, caso ele queira trazê-lo de volta. Let's ride. Com toda esta parte do vidro partido, fez-me lembrar a intro, por exemplo, do What If. Apesar disso, acho que aqui apenas é muito pela parte da época em questão e por termos visto várias vezes vidros a partir durante o trailer. Temos o copo a cair, mas portanto acho que não é algo de fazer ligação, por exemplo, ao What If. Que esta série, volto a dizer, nem nada tem a ver com a Marvel Studios. Portanto, mas caso esta parceria entre os estúdios seja produtiva para o futuro, não descartaria, por exemplo, aparecer em animação no futuro Spider-Noir. E desta maneira tudo consegui encontrar no trailer do Spider-Noir, que
deixou-me bastante empolgado, devo admitir, não estava à espera de ficar tão entusiasmado para ver esta série, e espero que realmente a qualidade se mantenha e que eles façam algo de jeito aqui e não mais do mesmo que vimos, por exemplo, no SSU, que era o universo dos filmes que foi lançado para o cinema pela Sony, não é? Espero que realmente tenhamos aqui algo de jeito. Mas com isso, diz-me aí também nos comentários se realmente encontraste algo mais que eu não consegui encontrar e diz-me o teu nível de entusiasmo para esta série que vai sair na Prime Video. Se gostaste deste vídeo, não te esqueças de deixar aquele likezinho, isso ajuda bastante o canal a chegar a mais gente. Subscreve para não perder nada no futuro. Segue o Treta nas redes sociais onde eu partilho notícias diariamente. Eu sou o Paulo e eu vejo-te por aqui. Bye bye.